Após a surra que o Real Madrid tomou pro Milan ontem na Champions League, alguns dos principais jornais da Espanha amanheceram detonando o Mbappé, que mais uma vez não fez um bom jogo, e ao mesmo tempo escolheram poupar o Vinícius Júnior dessas críticas. Outro nome de peso que apareceu para falar mal do francês foi ninguém mais ninguém menos que seu conterrâneo Thierry Henry. Fica aí até o final então, que nós vamos te mostrar as palavras desses jornais e do Henry com todos os detalhes, e eu vou querer saber se você concorda com eles ou não, porque esse desempenho horrível do maior time do mundo tá dando o que falar. Pois é, pessoal, a incompetência que o Real Madrid teve em seu último mercado de transferências tá começando a mostrar os primeiros resultados negativos. Pode não parecer, mas já se passaram quase 3 meses desde o início dessa temporada, e o clube segue jogando um futebol sem equilíbrio e mostrando muita dificuldade de apresentar um jogo dominante. Eles perderam o Toni Kroos e não contrataram nenhum meia para substituí-lo, e insistiram na ideia de contratar o Mbappé, sabendo que ele não é um centroavante e que ele não poderia jogar como ponta esquerda por conta do Vinícius Júnior. Não tinham também no elenco um lateral substituto para o Carvajal, e as joias Endrick e Arda Güler não têm sequer um só minuto de jogo nos últimos 5 jogos. Dessa forma, o Barcelona já abriu 9 pontos na liderança do Campeonato Espanhol, e nesse novo formato da primeira fase da Champions, que agora é de pontos corridos, o clube ocupa somente a 17ª colocação, com 2 vitórias e 2 derrotas. E olha que se não fosse o Vini fazer aquela partida antológica contra o Borussia Dortmund há cerca de 15 dias atrás, eles poderiam estar ainda piores. Inclusive, a impressão que dá é realmente essa, que em meio a todo esse péssimo planejamento e futebol horrível, a equipe só conseguirá vencer grandes jogos quando o Vinícius Júnior praticamente garantir a vitória sozinho. Quando o Mbappé foi oficializado em julho, o pensamento comum para muitos é que o time se tornaria imbatível de vez. Afinal, se já ganharam a Champions na última temporada sem ele, imagine com a adição de alguém que fazia 50 gols por ano e que poderia puxar a marcação, deixando o Vini e o Rodrigo ainda mais livres e soltos para construírem jogadas. Porém, como sabemos, no futebol, qualquer mínima alteração pode alterar o estilo de jogo e mudar tudo, e é exatamente o que estamos vendo desde a chegada dele. E por conta desses péssimos resultados recentes e do péssimo desempenho tanto da equipe como do próprio Mbappé, que era o cara que muitos esperavam que destruiria com essa camisa, os jornais da Espanha amanheceram detonando principalmente ele. O jornal AS trouxe uma capa com o francês e o texto "O pesadelo continua", e escreveu: 2 feridas abertas, a da bola de ouro que perdeu Vinícius e o tapa na cara no clássico em ordem inversa. Mas isso é chover no molhado. Péssimo momento para sair perdendo, para uma equipe que se acostumou a virar jogos por vício e não por obrigação. Do outro lado, pouco o que falar. Um Bellingham impreciso e uma alarmante falta de pontaria de Mbappé. Bellingham segue em fase ruim, os zagueiros erram e Mbappé destrói seu trabalho quando mira o gol. O resultado de coisas tão catastróficas foi uma derrota esperada e grave. Já o jornal Marca trouxe uma capa que dizia 4-0 e agora isso, e escreveu: um fiasco de atuação coletiva e uma noite para esquecer no Santiago Bernabéu. O Real Madrid foi amplamente dominado pelo Milan e, apesar de jogar em casa, mostrou pouca resistência ao ritmo imposto pelos italianos. Mbappé, uma vez mais, ficou aquém do esperado, parecendo desconectado e sem brilho. A ausência de Endrick em campo levanta ainda mais questões sobre a falta de ousadia nas escolhas de Ancelotti. O jovem poderia ter sido uma opção para agitar o ataque, mas ficou novamente no banco. Enquanto isso, Vinícius Júnior, isolado em meio ao desempenho fraco dos companheiros, foi o único que tentou criar chances e conseguiu ao menos marcar um gol. Outro que comentou foi o Mundo Deportivo, que disse: o Real Madrid precisa rever suas prioridades e seu elenco. A derrota para o Milan por 3-1 é um golpe forte para os torcedores e escancara as falhas de uma equipe que parece cada vez mais sem identidade em jogos decisivos.
Mbappé teve uma atuação apagada e sem profundidade, e até agora não justifica os esforços que o Madrid manteve ao longo de anos para trazê-lo. Já Endrick, o jovem promissor que todos esperavam ver em ação, assistiu ao desastre do banco. São 5 jogos sem ter nenhum minuto. O técnico parece subestimar o potencial que ele pode agregar. Vinícius Júnior, por sua vez, mostrou habilidade e criou algumas poucas oportunidades, mas insuficientes para evitar a derrota. E por fim, o jornal Sport de Barcelona escreveu: Mbappé está se tornando um problema sério para o Real Madrid. Em mais uma partida decisiva, ele falhou em converter chances importantes, mostrando um desempenho decepcionante que deixou os torcedores frustrados e as arquibancadas sem paciência. Em vez de ser a estrela que muitos esperavam, o francês segue acumulando erros, deixando escapar oportunidades que poderiam mudar o resultado do jogo. O jogador parece estar travando o ritmo do ataque, e tanto sua falta de precisão no terço final como a inaptidão para a posição o qual está sendo designado comprometem o desempenho coletivo da equipe. E depois dos jornais, outro que detonou o francês foi o Henry, dizendo: eu não posso deixar de dizer que estou frustrado com o Mbappé. Ele não parece que vai conseguir desempenhar um bom papel como camisa 9 do Real Madrid. Dado que Vinícius Júnior é o dono da ponta esquerda de maneira inquestionável, a dúvida se ele conseguiria desempenhar bem como centroavante já se fazia presente antes de sua chegada. Porém, as coisas estão indo além de uma falta de experiência como atacante central. Ele está errando coisas e perdendo gols de uma forma que não costumava fazer, como se seu nível estivesse realmente caindo desde que chegou. É claro que todos passam por uma fase, ainda mais com tamanha mudança que ele foi submetido, mas está difícil cravar que falta tempo para ele. O Real Madrid da temporada 2024-2025 está uma bagunça, e podemos nitidamente perceber que Ancelotti está sofrendo para montar esse time com as peças como estão. Se as coisas não mudarem até a virada do ano, alguns nomes de peso podem balançar. Pois é, pessoal, é jornal detonando o Mbappé, é o Henry detonando ele, o mundo inteiro já começando a dizer que foi só ele chegar, que um Real Madrid que foi campeão de tudo na última temporada agora vem tendo dificuldades em todos os jogos e o Ancelotti parece não estar nem aí. Ele simplesmente se recusa a colocar o Endrick em seu lugar ou ao menos dar um pouco mais de minutos para o brasileiro. Ele até aqui tem apenas 40 minutos na temporada e, como eu disse, nos últimos 5 jogos não entrou simplesmente nenhum minutinho sequer. E o pior é que apenas nesses 40 minutos ele já tem 2 gols e um pênalti sofrido. Ou seja, não dá nem para alguém dizer que ele não rendeu, porque a eficiência está sim positiva. Como o próprio Henry disse, eu sinceramente não duvidaria que se até a abertura da janela de transferências em janeiro o desempenho do time e, por consequência, os resultados não melhorarem, o nome grande que vai acabar rodando é o do próprio Ancelotti. Até porque ele já vem sendo muito questionado por alguns portais espanhóis. Esses dias mesmo saiu uma matéria afirmando que o próprio Florentino Pérez já está bem impaciente, pois considera que esse é um dos melhores elencos que o Real Madrid já teve na história e, portanto, quer ver mudanças urgentes. E por isso agora então eu quero saber de você, é o Mbappé mesmo que afetou o equilíbrio do time da última temporada e, por não ser centroavante, está estragando o Real Madrid, ou você acha que é um conjunto de fatores como a lesão do Carvajal, a saída do Toni Kroos, a queda de desempenho do Tchouaméni e também o Mbappé como uma parcela menor de culpa? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre isso e o porquê, que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo poder ver. Que Deus te abençoe e valeu!